Bom, eu tava enrolando um pouco pra gravar esse vídeo porque, sei, tava com preguiça. Não muito pelo vídeo, porque eu tava afim de gravar, tanto que eu tô gravando agora, mas eu enrolei por umas 4 horas pra fazer isso. Porque eu tava pensando o que eu vou falar nesse vídeo, né? Eu tenho alguma coisa interessante pra falar nesse vídeo? Não sei se eu tenho. Bom, uma coisa legal que eu fiz ontem, eu consegui correr por 8 quilômetros sem parar. Então, deu 8,5 km, né? Mas eu vou contar como 8 km porque para deixar mais arredondado, e o último eu já tinha parado para andar, mas eu pensei eu ainda tenho gás para correr. Aí eu corri mais meio quilômetro, mas eu não deveria ter feito isso porque hoje eu tô bem cansado, tô com bastante dor pelo corpo. Ontem de noite, né, porque eu corri, isso era de tardezinha, ali eu corri das 6 às 7h30. Foi 1h10 correndo. E era aquele jeito, né? Eu ando 1 km, corro e depois volto andando também. Então, no total, foram 10 quilômetros de movimentação, mas 8 correndo, né? E 2 andando. Eu corri num lugar diferente. Normalmente eu corro na beira da estrada. Eu vou até a rodovia e aí eu corro indo e voltando, né? Em linha reta. Dessa vez eu fui no, na pista de corrida do centro da cidade, em uma das pistas de corridas que tem aqui na cidade. E fazia tempo que eu não corria lá. A última vez que eu tinha corrido lá foi em 2021, eu acho, ou 2020. Acho que foi 2021, Foi logo depois da pandemia, ou foi até em 2020, eu não lembro exatamente agora. Acho que não, 2020 eu não saí pra rua, acho que foi 21 ou 22. Acho que foi 21. Eu e a minha família, a gente ia lá pra correr. Ou será que foi 19? Não, acho que não, acho que foi 21. Enfim, a gente ia pra correr, né? Eu tava tentando estimular todo mundo a correr, minha mãe, minhas irmãs, minha namorada. Se não fosse pra correr, então, no mínimo andar, né? Todos íamos pra pista e quem queria correr, corria, quem queria andar, andava. Eu tentava correr, mas naquela época eu não sabia correr. Eu não tinha ah, técnica alguma, eu não tinha o hábito de correr. E eu fazia aquilo, né? Eu tentava correr o mais rápido que eu podia pelo maior tempo possível. E eu lembro agora, eu tinha ganhado um smartwatch, então eu estava entusiasmado para correr. Eu ainda tenho ele, tá guardado, mas as faixinhas que prendem, né, o smartwatch estragaram. Eu tenho que levar numa ótica, numa relojoaria, é assim que fala? Não sei falar. Para ver se tem conserto ou comprar na internet, né, da própria marca. É um smartwatch da Mormai. Ele é bem bom, mas não tem muita funções, né? Tipo, não tem o mapa, não tem essas coisas mais bonitinhas, mais legais. Ele é bem prático, ele é prático. Ele marca batimento cardíaco, marca timer, tanto para caminhada quanto para corrida. Tem para bicicleta também, se eu não me lembro, se eu não me engano. E eu sei que ele tem como conectar no aplicativo no celular, mas o aplicativo consegue ser mais simples do que o próprio app do relógio. Enfim, mas eu quero arrumar ele porque eu tô sentindo bastante falta. Tô aí correndo, tô no meu quarto mês correndo, dessa vez sem parar, né? Porque ano passado e ano retrasado eu também corri, mas eu fazia pausas de meses, né? O hiatus, assim, e nunca engrenei. Dessa vez eu tô tentando o meu máximo para não deixar isso morrer e tô seguindo. Já um tempo atrás, né? Acho que no meu primeiro ou segundo vídeo, não lembro, eu tava comemorando que eu tinha batido 8 quilômetros de movimentação, sendo 6 correndo. E dessa vez eu consegui 8 quilômetros correndo. Não sei se eu deveria ter feito isso porque eu ainda não sinto que estou extremamente preparado no meu corpo, acho que não está preparado para fôlego e eu tô legal, conseguiria ficar correndo por mais tempo porque eu fui começar a cansar no 7º quilômetro. Então eu parei logo que eu comecei a cansar e eu das outras vezes quando eu tentava correr um pouquinho mais rápido com o meu pace ali de 6, 5,5, 6, né? Que é o que eu consigo quando eu tô tentando fazer rápido.
eu chego no 1,5 km, eu já tô morrendo de cansaço, sabe? Eu fecho 2, 3 quilômetros assim, morto, muito, muito, muito morto, muito cansado, muito sem fôlego, eu já não aguento mais, parece que eu tô brigando com o meu pulmão, se eu tento correr mais rápido, né? Daí eu tô tentando fazer treinos mais lentos. Vestir a camiseta do pace lento, azar. Eu quero me garantir na distância. Não tô me importando tanto, pelo menos não agora, com o tempo. Eu acho que com o tempo, com a velocidade, eu vou melhorar isso com o tempo. No futuro, eu vou procurar fazer alguns treinos de tiro ou até mesmo manter a distância, mas diminuir o meu pace. Eu consigo, né, diminuir. Tipo, eu acho que o meu limite de velocidade correndo é 4, sabe? 4,20. Não consigo correr mais rápido que isso, é dando todo o meu gás. E também, não, obviamente, no momento não mantenho nem 1 minuto correndo desse jeito. Menos 30 segundos correndo em 4, 4,5. O meu pace, assim, tranquilo para manter numa corrida mais rápida, tipo 1 km correndo, é 5,5, talvez 6. Esse é o meu pacing para correr rápido. Acho que 5,5. 5,5. E correndo. Então eu procurei correr mais tranquilo. Eu tava com o objetivo de manter. Desculpa, eu tô meio fanho, tá? Eu tava com o meu objetivo de manter meu pacing em 7,30. 7,30 para ver até onde eu conseguia chegar, né? Qual a distância com 7,30 eu conseguiria chegar. Mas eu tava me sentindo muito à vontade e eu tava sentindo que eu tava muito devagar com o pacing de 7. Então eu mantive no 7. Só que a cada quilômetro ia subindo um pouquinho. Então o primeiro foi 7, o segundo 7,10, o terceiro 7,15, depois pulou para 7,30, aí depois vai 7,20, depois 7,25. Eu já me perdi nas contas, né? Eu sei que foi indo assim, sabe? No final, na última volta, eu já tava no 7,30. Mas tudo bem. Tipo, tô de boa em manter entre 7 e 7,30. Eu sei que é um pace lento, mas eu não tô afim de me matar, sabe? Tentar fazer o mais rápido possível. Eu vou acabar treinando pouco tempo, vou cansar muito rápido, vou ficar frustrado. Eu prefiro. Eu gosto de ter a sensação de estar correndo e deixar de lembrar que eu tô correndo. Isso aconteceu nessa corrida de ontem. Chegou um momento que eu estava no automático, minhas pernas estavam se movendo sozinhas. E isso foi muito legal. Entra quase num transe. Eu começo a observar as coisas, pensar na vida e eu tô correndo, no mesmo ritmo. Claro, de tempos em tempos eu puxava o celular, porque eu corro com o celular, né, como eu tô sem o relógio, e dava uma olhada ali, né, no meu pace para tentar manter. E aí eu via assim, tá, tô mantendo. Aí às vezes, ó, fiquei um pouco mais lento, vou apertar um pouquinho o passo e daqui 1 minuto eu dou uma olhada de novo pra ver se eu tô mantendo. E assim eu ia indo. E foi muito gostoso, sabe? É prazeroso demais tu seguir continuamente, sabe? Como uma máquina. Tu vira uma máquina. E aí tu vê as pessoas fazendo outro tipo de treino, né? Que é o treino de tiro. Elas corre assim, avançam, né? Passam de ti. Aí daqui a pouco elas começam a andar, porque elas cansam, né? Elas atingem ali a metragem que elas querem e elas cansam e começam a caminhar. E aí eu, tô no meu ritmo, quando veio eu passo delas de novo. Isso aconteceu algumas vezes, é engraçado. Teve algumas pessoas que eu passei uma vez só e depois só no final do treino eu alcancei elas de novo. Ou seja, elas estavam o tempo todo na minha cola e se afastando, né, cada vez mais, até o ponto que eu dei toda a volta e cheguei nelas de novo. Eu não estava competindo com ninguém, obviamente, eu não estava nem me importando muito se estava indo mais rápido ou mais devagar que eles, porque eu estava no meu ritmo, eu estava concentrado no meu pacing ali. Mas eu achava engraçado, eu dava risada, porque quando eu, devagarinho do meu jeito, passava de alguém que estava querendo fazer corrida rápida, imediatamente, passava um pouquinho, eu já ouvia ela acelerar o passo para passar de mim. É engraçado como essa competitividade bate muito em algumas pessoas, né? Elas se sentiam talvez um pouco mal de ter um cara que tá correndo super devagar, passando delas, ultrapassando, e às vezes mais de uma vez.
E aí elas se sentiam obrigadas, né? Eu servia quase como um estímulo para elas acelerarem. Claro, pode ser que não, pode ser que não, eu não tinha, pode ser que eu não tenha tido nenhuma influência. Pode ter sido só coincidência. Mas era coincidência demais eles começarem a acelerar justamente quando eu passava. Tipo, era imediatamente depois de passar. Era tipo 5 segundos depois de eu passar. Não era aquela coisa tipo, passei, é um tempão depois alguém passa, sabe? Não, foi imediato. E eu também procurei correr pela raia mais externa da pista, né? Não na parte interna, na parte mais externa, ou seja, na parte mais longa. Eu provavelmente corri um pouco mais ah, do que o restante que estava correndo na faixa interna. Tipo, a maioria das pessoas gosta de correr na faixa interna, principalmente quem corre mais rápido. Eu não, eu gosto de fazer a volta maior, sei lá, eu gosto dessa ideia de estar resistindo, sabe? De perseverança, assim, de manter. Mas em breve eu quero fazer uns treinos de tiro, eu acho que vai ser interessante. Mas não é meu objetivo ser o mais rápido e nem nada do tipo, porque eu sei que eu não sou o cara de velocidade. Eu sei que o meu potencial está muito mais na resistência mesmo. Isso sempre foi assim. O meu objetivo, né, na verdade, é um dia conseguir correr uma maratona, né, a São Silvestre ou qualquer coisa do tipo, porque eu queria ter chegado nesse objetivo com 30 anos. Eu lembro que com 20 e poucos eu pensava, com 30 eu quero correr na São Silvestre ou algo semelhante, mas não rolou. Não rolou. Mas eu vou correr atrás desse prejuízo. Tô tentando, tô correndo. O que mais? Acho que é isso. O principal que eu fiz foi correr. Sobre leitura, eu não voltei a ler o livro, que eu tô olhando pro livro, né? Eu não voltei a ler o livro ainda. Quero ver se eu consigo fazer isso. Sobre a escrita, desde que eu comecei esses vídeos eu não escrevi mais. Eu tenho algumas ideias, eu troco algumas ideias com o ChatGPT. Tipo, eu escrevo toda uma ideia, né, uma descrição de alguma cena, alguma ideia, e lanço para ele me ajudar a avaliar, para ver se está ok ou não. Não peço para ele escrever nada, não peço para ele corrigir meu texto, pelo menos ainda não. Não peço para ele fazer alteração, nem me dar ideias. Eu gosto de ter as próprias ideias. O máximo que eu uso o chat é para estudo de alguma coisa histórica ou algum auxílio nesse sentido. Ou etimologia também uso bastante. Mas por enquanto foi isso que eu fiz. Ah, é, ainda estou tomando coragem para ler Duna, não sei se eu vou fazer isso tão cedo. Uma coisa que uma coisa que eu estava pensando, ah, eu tô com algumas âncoras, eu tô com algumas âncoras me puxando para trás. Sinto isso. E são trabalhos atrasados, são questões pessoais que eu já deveria ter resolvido para poder me, tipo, abrir mão, sabe? Não ficar mais pensando nisso. E acho que nas próximas semanas eu vou botar isso como um objetivo para mim poder tirar esse peso das minhas costas, sabe? Eu gosto sempre de imaginar assim, eu me imagino muito como uma pessoa dentro do oceano, né? Mergulhada no oceano, querendo subir para poder pegar ar. E, e não consegue porque tem certas âncoras segurando no fundo, né? Ou impedindo de avançar, de ir para frente, talvez. Ou outro tipo de pensamento que eu tenho é uma pessoa que tem inúmeros balões amarrados no corpo e algumas âncoras, né? Alguns balões se tornam âncoras e aí eles te prendem ao chão. Algumas âncoras são boas, são importantes ter para não sair voando sem cabimento algum, mas tem outras âncoras que não são boas e permanecem tempo demais preso ao corpo e não ajudam em nada. E é dessas que eu tô querendo me livrar. Vou focar agora os próximos dias dessa semana, talvez mais de uma semana, provavelmente, para eliminar algumas coisas que tá me atrasando. E simultaneamente a isso, eu quero voltar a sonhar, né?
eu tava pensando comigo mesmo, tipo, como é ruim, tipo, para algumas pessoas talvez isso seja de boa, né? A pessoa vai pro trabalho, trabalha o dia inteiro, chega em casa e fica tranquila, fica de boa. Vai conversar com os parentes, vai conversar com os vizinhos, com os amigos, fica com o namorado ou namorada, enfim, esposa, tanto faz esposo. Fica com a família, ahn, faz uma jantinha simples ou sai para jantar num lugar, sai para beber com os amigos, faz alguma junção, assiste um filme, enfim, faz alguma atividade mais tranquila e fica com a mente completamente limpa, vazia, tranquila. Deposita todas as energias no trabalho. Coloca o trabalho como a sua função principal da vida, sabe? E gosta muito disso, gosta do trabalho, dá valor para isso e mergulha de cabeça. Eu não consigo, eu não consigo ser essa pessoa porque eu fui aí amaldiçoado ou abençoado com uma mente criativa. Não querendo soar soberbo, snob, que não é esse o meu objetivo, é só um reconhecimento de fatos. Eu sei que eu sou criativo porque eu necessito exercitar a criatividade o tempo inteiro. É quase involuntário. Eu chego do trabalho e minha mente não fica tranquila, em paz, para poder fazer qualquer atividade. Não. Eu fico o tempo inteiro inventando alguma coisa. Minha mente está borbulhando o tempo inteiro. Eu fico pensando como que eu posso fazer para escrever uma história nova, que tipo de história eu posso criar, que tipo de atividade eu posso fazer para exercitar minha criatividade. Eu fico pensando em formatos de vídeos para o YouTube, formatos de conteúdo para a internet, principalmente. Eu fico muito em volta disso, sabe? É quase uma necessidade mesmo. Ah, e isso cansa, porque drena a minha energia e no final do dia eu já não tenho muita energia por conta do trabalho. E eu tô depositando um pouco menos de energia no trabalho, eu tô fazendo mais o básico, tô completando minhas tarefas e é isso. Não tô trocando muita ideia com as pessoas como eu fazia antes, não tô tendo mais tanta proatividade ou coisa do tipo. Eu tô cansado, tô cansado. Ahn, Na faculdade, eu olhei um filme chamado O Abutre, com Jake Gyllenhaal. É, é Jack Gyllenhaal, né? O sobrenome dele é complicado. Jake Gyllenhaal, isso. É um dos meus atores preferidos. Tipo, eu gosto muito da atuação desse cara, eu gosto dos personagens e dos filmes que ele faz. E o filme O Abutre é sobre um cinegrafista, jornalista, acho que é amador, que vive nos Estados Unidos, eu não sei em que época, mas ele persegue notícias quentes e ele deposita sua energia nisso, sabe? Lá tem essa concorrência entre as emissoras de quem vai pegar a notícia primeiro, né? Então ele, se eu não me engano, faz tempo que eu vi esse filme, faz tipo uns 10 anos, até tinha que olhar de novo. Ele ficava ouvindo o canal da polícia, né, na rádio, para poder identificar, e dos bombeiros também, para poder identificar os acidentes que estavam acontecendo. E ele tentava tomar a frente, né? Ele usava de vários artifícios, ele era meio manipulador, ele era meio malandro, assim, meio indiferente também, sangue frio. E aí, tudo para pegar a notícia em primeira mão. Abutre porque eram acidentes, né? Então, acho que é por isso. E ele tinha um... Tinha uma característica dele que toda vez mostrava, quando ele ia começar o dia, quando ele ia pro trabalho, ou coisa assim, ele regava um vasinho de planta. Mostrava isso várias vezes no filme, se eu não me engano, a última cena também é assim, ou é próximo disso. E ele sempre regava, não tinha nada, de repente começou a surgir uma planta e tal, mas isso não era algo que ele falava sobre, nem nada, era só uma cena, era como se fosse qualquer cena, mas estava sempre presente.
E eu lembro que eu não dei muita bola pra essa cena, mas me lembrava dela. E de repente, em algum dia, não sei se por conta do filme ou se por conta da fonte de onde o filme bebeu pra fazer essa cena, um colega meu me disse uma frase quando eu estava reclamando que eu não estava conseguindo produzir os vídeos pro Sem Controle, que eu não estava conseguindo ser tão proativo nisso. Isso na época da faculdade já, né? Porque eu tinha que dar atenção pra faculdade, não estava ficando como eu queria, eu acabava não fazendo, me enrolava. E aí ele disse uma frase pra mim: só não pode esquecer de regar. E me marcou muito essa frase. Tem um forte impacto em mim até hoje, né? Que o que ele quis dizer com essa frase é que não importa o que tu faça na tua vida, só não deixa de regar a planta, porque ela morre. Tu não precisa fazer mais nada, é uma atividade simples, só basta regar. Rega uma vez por dia, rega uma vez a cada 2 dias, não sei, só não esquece de regar, não esquece de alimentar, não esquece de nutrir esse sonho, essa vontade. E por mais que eu não tenha executado nada nesse meio tempo, eu nunca deixei de regar essa minha vontade, esse meu sonho, esse meu desejo, que é viver de produção de conteúdo para a internet. Eu tenho esse sonho desde 2010, quando ninguém fazia isso, quando pouquíssimas pessoas faziam isso, ainda mais no interior. Passou-se os anos e se tornou cada vez mais comum. Hoje, produtor de conteúdo para a internet é influenciador, né? Influencer. E tem diversos tipos, diversos nichos. E tem muita gente vivendo assim. E eu me sinto mal por não ter alcançado esse objetivo. Tipo, é o meu sonho. É o que eu queria fazer da minha vida. Era produzir conteúdo para a internet. Eu fiz faculdade visando isso. Eu não fiz faculdade pensando em trabalhar numa agência, trabalhar numa empresa, sabe? Fazer o que eu faço hoje. Não era esse meu objetivo, nunca foi. Eu fiz isso por necessidade. Eu entrei no meu trabalho por necessidade. E na época, entrar pro meu trabalho foi o que me salvou, assim, porque eu tava muito isolado, eu não conhecia mais as pessoas, eu tava ficando triste porque eu não tava conseguindo alcançar meus objetivos. Eu tava meio perdido e entrar na empresa onde eu entrei foi o que me salvou. Eu lembro disso. Tanto pela grana, que era fixa e eu tinha uma certeza, quanto pelas pessoas, quanto por ter um objetivo, por ver as pessoas gostando do meu trabalho. Só que passou aí 4 anos, vai fazer 4 anos agora, em maio, e faz um tempo já que eu não vejo mais esse prestígio das pessoas quanto ao meu trabalho. Eu não vejo mais tanto prestígio nas pessoas com quem eu trabalho. As pessoas que eu mais gostava, que eu mais admirava, saíram da empresa, foram saindo aos poucos e agora restou pessoas que eu gosto, que eu admiro, mas que eu não tenho uma grande conexão e eu já não tenho mais energia para construir isso de novo, sabe? Eu, eu depositei muita energia construindo relações e essas relações todas foram embora e eu fiquei. E aí eu tô com esse sentimento ruim agora, com esse peso, porque eu também não tô mais ficando satisfeito com o que eu tô fazendo, sabe? Eu tô só fazendo porque eu tenho que fazer. A grana que tá entrando é uma grana boa, mas eu sei que poderia ser maior. Eu sei que eu mereceria ganhar mais que isso. E nem muito pela grana, sabe? Eu já falei isso algumas vezes com algumas pessoas. Eu não gosto de ficar preso ao compromisso do que o dinheiro traz, sabe? O dinheiro é um negócio muito poderoso que muda as pessoas. O dinheiro é um negócio traiçoeiro. Eu acho dinheiro uma coisa muito perigosa. Eu não gosto de me envolver em jobs e trabalhos com as pessoas por conta do dinheiro. O dinheiro faz as pessoas ficarem soberbas, eu acho. Isso é óbvio, né? Mas o dinheiro faz as pessoas acharem que tem poder, sabe? Elas querem ter, elas querem mandar. Elas acham que podem qualquer coisa. Como elas estão te pagando, elas detêm qualquer direito da tua própria vida. Elas detêm a, as madeirinhas aqui da marionete da tua vida. Me incomoda muito isso, sabe?
porque eu só estou executando um trabalho, eu só estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu não quero ser comandado, eu não quero sofrer dessa pressão de ter que ser melhor que o outro. Eu não gosto dessa competitividade no trabalho, eu não gosto dessa política do trabalho, sabe? De ter modos, de saber como se portar por conta da hierarquia, de de ficar sempre com o terceiro olho extremamente aberto, porque alguém vai querer meter no teu cu a qualquer momento. A sensação é de perseguição, a sensação é de que tá todo mundo jogando um jogo, tá todo mundo tentando manipular um ao outro, tá todo mundo só esperando para puxar o tapete, mas ninguém fala isso de forma direta, é tudo indiretamente, é tudo subtexto, é tudo entre linhas. E eu tenho nojo disso, me incomoda profundamente isso. Eu nunca gostei disso, eu sempre repudiei e critiquei isso. Isso me incomoda, isso me mata, isso me destrói por dentro. E tem gente que se alimenta disso, tem gente que é apaixonada por isso, tem gente que não consegue viver sem ser desse jeito. Tem gente próxima de mim no trabalho que eu sei que é exatamente assim, porque eu fui abençoado ou amaldiçoado com a habilidade da observação, né? Foi algo que eu treinei no teatro por obrigação, né? Eu aprendi no teatro isso. Eu precisava observar as pessoas, eu precisava ler as pessoas, eu precisava entender elas, porque é um estudo entender as pessoas para montar meus personagens, para montar o comportamento, o que levava as pessoas a serem daquele jeito. Às vezes a pessoa não age de um jeito porque ela só age desse jeito. É uma característica emocional da pessoa, é uma característica histórica, é uma característica dela, é uma consequência, sabe? A pessoa anda meio mancando, ela não anda mancando porque ela anda mancando, ela não anda mancando só porque ela tá machucada, ela não anda mancando só porque sente dor, ela anda mancando porque alguma coisa dentro da cabeça dessa pessoa fez ela começar a andar desse jeito. Às vezes é um nervosismo, ansiedade, às vezes é timidez, às vezes é não encontrar as palavras e ela se move de um jeito estranho. Só um exemplo, né? E tipo, eu tive que aprender a observar as pessoas, até para entender os meus colegas de palco, porque a gente se comunica com o corpo, né? A gente se comunica de diversas formas. E isso é quase uma coisa automática que eu faço na vida, o tempo todo. Então, quando eu me deparo com gente que eu sei que vai me dar dor de cabeça, que eu sei que vai me incomodar, porque ela tem um perfil, ela tem um jeito que não combina comigo, que não é. Eu não gosto da. Eu tô falando essas coisas e eu tô com um rosto na minha mente o tempo inteiro que tá me desgastando aqui dentro. E. Assim. E eu sei que essa pessoa não vai sair tão cedo, não vai embora tão cedo, e ela acha que é próxima de mim, ela acha que é minha amiga, ela acha que eu gosto dela. Eu não tenho nada contra, mas eu também não tenho nada a favor, eu não quero tanta proximidade assim, porque me cansa. E eu não vou conseguir falar isso pra pessoa, porque eu não gosto de magoar as pessoas, eu não gosto de falar coisas que eu sei que vai ser ruim para as pessoas. Mas talvez eu deveria, talvez eu devesse falar, né? Porque nessa aí é eu que me fodo, porque eu que tô ficando desgastado, sabe? E, enfim, eu acho que o lugar que me salvou um dia agora é o lugar que tá me matando. E eu tô sentindo muita vontade de voltar a produzir pra internet. E eu acho que eu encontrei o lugar que eu quero estar, sabe? O lugar que eu quero estar produzindo. Eu achei que o lugar que eu queria estar 100% era o Sem Controle, mas eu acho que não ainda. Eu acho que eu tenho muita coisa para produzir pro Sem Controle, eu tenho muitas ideias, eu tenho muito pavio para gastar ali, para queimar. Eu sei que eu tenho potencial pra caralho para produzir ali, mas no momento eu tô sentindo que eu preciso botar minha energia no Prismalhama, que é o canal focado em The Sims. The Sims é um jogo que eu sou apaixonado, é um jogo que eu posso construir um personagem, é um jogo que eu posso construir um local, uma casa com significados, com uma história. Eu posso construir história para os meus personagens, enredo para eles, conexões entre as famílias, drama. E eu posso desenvolver tudo isso em vídeo, eu posso fazer diversos vídeos, é infinito, sabe? É infinito. E tem público para isso, tem gente que gosta disso. Porque como é um jogo nichado, o público que existe, que não é pouco, é muito fiel a esse conteúdo.
e de todos os conteúdos que são possíveis. Eu quero contar histórias. E eu acho que eu sou um bom contador de histórias. E se eu conseguir produzir isso no The Sims, que é uma paixão que eu tenho desde sempre, foi onde eu me descobri amante do audiovisual, eu sinto que eu vou ganhar muito com isso. Eu sinto que todo mundo vai ganhar com isso. Eu sinto que é com o canal do Prismalhama que eu vou construir o meu lugar, o meu império. Eu vou construir o meu legado. Eu vou poder, assim, produzir tudo que eu queria, eu sempre quis. Eu vou poder focar. Eu vou poder focar em construir meu mundinho, construir minhas histórias. Eu vou poder focar, ao invés de estar 8 horas, 10 horas num lugar que já não está me preenchendo mais, num lugar que eu não me reconheço mais. Por mais que eu goste de algumas pessoas que estão lá, por mais que eu goste do trabalho, por mais que eu não tenha nada contra a empresa e nem as pessoas, eu não tenho nada mesmo. Eu fico até com um pesar de estar sentindo isso por esse lugar, porque é um lugar que até, sei lá, 6 meses atrás eu estava apaixonado ainda, eu tinha vigor para estar lá, sabe? Eu tinha muita vontade e tudo isso se esvaiu de uma maneira bizarra e eu já não me vejo, sabe? Eu não consigo mais me ver tanto tempo fazendo isso, estando lá. Eu tô me vendo em outros lugares agora. Só que esses outros lugares não dão dinheiro, não o dinheiro que eu recebo lá. Então, a última âncora que está me segurando no trabalho agora é estritamente o dinheiro. É apenas o dinheiro. Eu tô lá pelo dinheiro agora, porque eu preciso. E no momento que eu construir uma base, no momento que eu me reconectar com esse vasinho de planta que eu deixei de regar por um bom tempo, eu acho que é o momento de eu dar como encerrado um ciclo para iniciar outro, né? Um ciclo que eu deveria ter focado há muito tempo, o ciclo que eu mereço, um ciclo que eu mereço. E, pô, se eu conseguir construir isso, esse canal, fazer ele virar, receber alguma coisa disso, caralho, vai ser uma realização bizarra, assim. Eu acho que se eu conseguir fazer isso para daqui 5 anos, se em 2030 eu tiver realizado isso, uau, eu vou ficar extremamente realizado, eu vou chorar de felicidade, com certeza, eu vou me sentir extremamente satisfeito. Se eu não alcançar esse objetivo, eu não vou mentir, eu vou ficar frustrado ainda mais, eu vou ficar triste e vou sentir que eu tô me desperdiçando, sabe? Porque eu sei, tem gente esperando eu produzir vídeo, tem gente me esperando até agora. Eu tô me esperando. Eu sei que eu tenho potencial, todo mundo diz isso, mas potencial não serve pra nada se a gente não botar em prática, né? Se a gente não botar à prova. E eu vou fazer isso. Esse ano eu tô me movendo muitos pauzinhos. Eu voltei a ler, eu voltei a correr. Em breve eu vou me mudar. Eu vou voltar a dar atenção para minha casa, vou decorar, vou voltar. Voltei com os vlogs e em breve eu vou voltar com a produção de vídeos pro meu canal. Vou voltar a me valorizar, vou voltar a investir nos meus equipamentos, a investir no que eu gosto. Eu vou fazer isso, eu tô fazendo isso. Eu tô dando mais valor pro tempo que eu tenho e eu acho que isso vai dar bons frutos. Eu tô cansado, tá? Eu tô com dor de garganta, eu tô com sono, eu tô meio exausto, mas eu não vou parar. Eu vou continuar até chegar onde eu quero. E eu vou chegar. Eu vou chegar.